Então, nós apuramos que o suspeito atirador é o homem que está rodando aí nas imagens, que foi conduzido hoje para a delegacia. No final de semana, a gente tinha prendido o condutor da motocicleta, que, conforme eu falei para vocês, ele confessou o crime. O atirador, ele permaneceu acompanhado da sua advogada em silêncio aqui na delegacia, então ele não confessou o crime. Nós ouvimos hoje, encontramos o proprietário da motocicleta que praticou o crime. Ele negou ter ciência que a motocicleta dele estava sendo usada para esse crime e, em sua defesa, alegou que a motocicleta ela não tem chave, estava parada na rua e o condutor pegou essa motocicleta na rua e praticou o crime. E até hoje ele nunca mais viu essa motocicleta. Doutora, a informação que a gente queria esclarecer também é que o pai do bebê esteve na delegacia hoje para prestar depoimento. Essa informação está confirmada e o que ele teria dito nesse depoimento? Então, eu tomei o cuidado de, quando esse bebê faleceu no hospital, entrar em contato com o meu setor médico legal e solicitar que fosse recolhido materiais para futuramente, se fosse necessário, a gente fazer um exame de DNA para confronto de paternidade. Então, antes do enterro, foi colhido pelo Instituto Médico Legal o material adequado para esse tipo de exame em recém-nascido. Hoje, eu solicitei que ele viesse à delegacia para saber dele se ele tem o direito de fornecer ou não esse material. E aí ele se negou a fornecer o material que eu necessito para fazer esse confronto de paternidade, acompanhado de seus advogados. Certo. Doutora, em um vídeo foi dito que estava tendo uma investigação sobre os aplicativos. Foram feitas todas as investigações dos aplicativos ou ainda está em andamento? Não, então, conforme eu expliquei lá no vídeo, infelizmente, isso aconteceu assim, numa noite de quinta-feira, cuja sexta-feira, às 18 horas, a gente inicia um plantão judiciário. E, além disso, a gente precisa tanto de a gente materializar, formalizar todas as diligências externas que são praticadas, conclusões que a gente chega, isso tem que ser colocado no papel, porque o promotor tem acesso aos autos de um inquérito. Então, o Ministério Público, ele se manifesta, o juiz decide, a decisão a gente encaminha para essas operadoras, elas têm um prazo para responder a gente, depois que elas respondem, a gente tem que fazer toda a análise de inteligência. Então, a gente ainda está nesses passos. O atirador confessou o crime? Não, ficou em silêncio. Onde que foram as prisões do atirador e do condutor da moto? O do condutor da moto foi pelo centro da cidade e do atirador foi no bairro de Ururaí. Doutora, existiu também uma informação de que o passaporte de uma pessoa foi apreendido em relação a essa morte. Isso. Foi o passaporte de quem? E a partir dessa apreensão, o que vocês conseguiram de informação? A gente apreendeu também, como uma cautela, eu tive o cuidado de representar pelo recolhimento do passaporte do pai da criança, que era o atual companheiro da vítima, para que evitasse qualquer tipo de deslocamento numa suposta eventual condenação, que a gente não sabe para onde as investigações vão caminhar, evitando que ele se deslocasse e garantindo a aplicação da lei penal. Doutora, o pai da criança, que agora vem sendo investigado também, ele conhecia os atiradores? Já dá para checar, afirmar isso? Não, ele nega todos os fatos. E disse que não conhecia absolutamente ninguém. Não conhece ninguém e não é o autor do crime, nem o mandante, não tem nada a ver com o crime. É a alegação dele. Qual foi a arma usada no crime? Sabe? Não, a arma não foi localizada, nem a moto. Mas sabe qual foi a arma? Qual é o calibre? Esse atirador que ficou em silêncio, hoje qual é a situação dele? Ele permanece detido? Sim, eu também representei pela prisão dele, ele está em prisão temporária. E será encaminhado para casa de custódia amanhã. E o caso do pai do bebê, que foi liberado, ele atualmente, ele é considerado um suspeito? Ele é considerado um suspeito, mas ele não pode ter antecipação de culpa. Está tudo sendo investigado. E eu, como a presidente do inquérito, ainda não tenho provas. Então, todas essas informações que estão veiculando aí,
pode ser uma antecipação de culpa. Doutora, o estado civil, né, do pai da criança está claro já para a delegacia de Sim, polícia? casado com uma outra mulher que não é a vítima, Sim, ele é casado com uma outra mulher que não é juridicamente. Sim, essa mulher também vem sendo checada, investigada? Essa mulher ela foi ouvida nos autos da investigação. No momento ela não é considerada suspeita. Ele apresentou algum motivo para não querer coletar o material para fazer? Não apresentou motivo. Nesse caso, ele não é obrigado mesmo, se ele se nega ou existe algum outro Ele não é obrigado a fornecer provas Entendi. contra ele. Assim como você não é obrigado a se submeter a exame de bafômetro, alcoolemia, também não é obrigado a fornecer material para esse tipo de exame. O condutor da moto que foi preso e confessou, teve participação no crime. Além da participação, ele confessou mais alguma coisa? Se foi contratado, se realmente pode falar assim? Ele deu uma tese de defesa que no desenrolar das investigações a gente está concluindo que não é verdadeira. Então, ele alegou que outra pessoa contratou o atirador e que ele não tem contato com essa outra pessoa. Além dos 2 criminosos que participaram diretamente do crime, que estavam na condução da motocicleta, outros criminosos estão sendo investigados por trás disso? Sim. A vítima, ela era solteira? Porque Ela era companheira do marido dela, do companheiro dela. Ela era companheira do suposto pai da criança. Entendi. Eles moravam juntos. Ele só era casado Ele era juridicamente casado com Ele outra. era casado juridicamente com uma outra mulher, mas eles viviam numa relação de união estável. E vocês tiveram conhecimento, por exemplo, de como era essa relação dos dois? Se era uma relação tranquila ou conturbada? As informações são que era uma relação conturbada, um pouco atípica. Entendi. E a relação da mulher dele, né? Da pessoa com quem ele era casado? Havia contato com ela. Havia contato, de forma conturbada também? Não havia contato de forma conturbada, não. Entre essa mulher dele e o casal, de fato? Não havia a relação conturbada. Uma das informações que nós temos é que essa mulher dele morava em outra cidade. Isso Não, mora em procede? Campos. Mora em Campos. Mora em Campos. Doutora, a mulher dele tinha conhecimento da vítima, da Letícia, e a Letícia tinha Segundo ela, conhecimento? não. Segundo ela, não. Ela nega que tinha conhecimento. Sim. E a Letícia, a polícia conseguiu checar se tinha conhecimento da mulher dele? Provavelmente não. As duas não tinham contato, não se conheciam? Não. O pai do bebê suspeita de alguém? O pai do bebê Suspeita de alguém ter feito isso? não suspeita de ninguém. Doutora, existe, por exemplo, uma outra pessoa que estaria em algum relacionamento ou algum envolvimento amoroso com a Letícia? Então, por Estaria enquanto, sendo- a gente não pode abrir essas informações. Faz parte do que está em regresso a isso. Uhum. Doutora, com relação à quebra de sigilo do telefônico, a gente tem o pai da criança, mais alguém, a Letícia, quem mais? Não, então, eu não falei com vocês hora nenhuma em quebra de sigilo telefônico. Sim, Eu falei em análise de dados. sim, são abordagens diferentes. São abordagens diferentes e aí cai na inteligência que a gente ainda está em análise. Sim, esse aspecto então da investigação ele está em avanço. E nesse isso momento. está caminhando. Sim. Uhum. Doutora, a gente leu, né, muita coisa saiu na imprensa, e uma das coisas é que haveria uma possibilidade do crime ser um crime premeditado. A polícia já trabalha com essa... Não, ele foi premeditado com certeza. Mas é porque quando comentaram do pai do bebê, mas agora o pai do bebê declara dessa forma, então isso não é relacionado a ele, né? O crime foi premeditado. As pessoas saíram para a execução daquela mulher. Doutora, agora tinha uma característica até pelo crime ser premeditado, de ódio, enfim, porque tinha câmeras de segurança, ela estava acompanhada da mãe e da tia, então tudo leva a crer que assim foi movido por um ódio, uma intolerância, pelo fato dela estar grávida, ser mulher. Não, na enfim. verdade, eles não têm um planejamento e uma inteligência para a prática do crime. Então, não é porque havia câmeras ali que havia essa relação de ódio. Uhum. Eles Certo. não se preocupam com isso. Certo. O objetivo da Polícia Civil também é investigar de onde vem essa relação de ódio. Não sabemos se tem relação de ódio. Sim. Não chegamos a essa conclusão. Uhum. Essa investigação pode chegar em outros crimes cometidos pelo atirador e pelo comparsa? Não.
sobre essa investigação mesmo. Eu estou com dúvida. Quando você fala, porque na verdade eu não entendi bem, quando você falou sobre o material do bebê, esse material já foi colhido, né? Foi colhido antes dele ser enterrado. Antes dele ser enterrado. E agora vocês não têm como realizar o confronto das informações. Ele está cuidadosamente guardado e acondicionado de forma devida para um futuro e possível exame, caso o pai queira. Mude de ideia, talvez. Isso. Doutora, o registro do bebê foi a família quem fez, o pai, né? Que circunstâncias? Não sei te responder, não faz parte da investigação. Doutora, A certidão de nascimento e de óbito eu sei que ele teve, mas eu não sei quem fez. O rapaz que foi preso tinha precedentes criminais? O condutor e o atirador? O condutor, creio que não sei te responder isso agora. O condutor, creio que não. Os responsáveis respondem por um duplo homicídio. Então, eles vão responder por um homicídio consumado em face da Letícia, um aborto, porque embora a criança tenha nascido, inicialmente eles quiseram atingir o bem jurídico, o feto, e o homicídio tentado em face da mãe da Letícia. Assim, por mais que o pai não tenha liberado o material, ele é considerado o pai da criança através de consideração da mãe dele. Através das declarações que constam nos autos, tanto da família dela quanto da própria declaração dele, que se intitula e se rotula o pai. Entendi como. Mas aí existe uma investigação, talvez, a partir da negativa dele de saber a paternidade de outra pessoa, se a paternidade é de outra pessoa, na verdade? Não, caso as investigações caminhem em algum sentido desse, a gente solicita que a pessoa forneça esse mesmo tipo de material. Em relação